Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Pai das misericórdias, nós queremos nos colocar na sua presença. Esta formação, este momento em que nos fazemos um contigo, seja frutuoso para o nosso caminho formativo. Queremos apresentar os nossos corações, deixando as preocupações, as agitações da nossa vida, para aprofundarmos no mistério de amor que Tu mesmo nos conduz neste tempo. Recebe, Senhor, o desejo sincero do nosso coração de Te amar mais, de conhecer a Sua vontade, de mergulharmos na igreja, nos mistérios de amor, neste corpo místico que somos nós, igreja. Dai-nos, Senhor Deus, o dom e a graça da fortaleza, o dom e a graça do temor, do amor a Ti. Nós queremos nos confiar à Virgem Maria, a esposa do Espírito, suplicando também ao Espírito que nos dê abertura de coração, uma mentalidade nova, baseada sempre na Tua verdade, na Sua vontade, Senhor. Isso nós, pedindo a intercessão da Virgem Maria, rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o que é o homem e vamos tentar refletir 3 perguntas que são básicas, ou melhor, perguntas básicas que estão no catecismo, que estão no nosso livro, que será a base de hoje. A base de tudo que nós vamos falar hoje vão ser sempre esses 2 livros, basicamente, mas de forma muito especial o capítulo 1 dele, né? A Fé Explicada, capítulo 1, que é o fim da existência do homem. Esse é o tema, né? O título aí do primeiro capítulo, das páginas 7 até a página 19. E o Catecismo da Igreja Católica, na primeira sessão, né? O capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 que vai falar sobre o homem que é capaz de Deus. O 2, Deus vem ao encontro do homem, nos artigos 1 e 2. E o capítulo 3, a resposta do homem a Deus. Para tratar desse assunto que é o homem, qual é a grande problemática? Isso é desde a antiguidade, né, que permeia a história da humanidade e de qualquer homem sensato quando atinge uma certa idade. Se nós nunca passamos por esta crise, acho muito difícil, né? Algum dia você acorda normalmente ali na sua adolescência e diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu nasci, né? Hoje, por acompanhar muitas pessoas, tenho muitos amigos que são psicólogos, né? Essa crise existencial, ela é muito grande, né? Quando as pessoas não se sentem realizadas ou projetam coisas inalcançáveis e de repente caem em si mesmo e começam a se questionar sobre o sentido da vida, né? Quantas e quantas pessoas sofrendo por não entenderem o que estão fazendo aqui. Então o livro ele já começa trazendo todos esses questionamentos em perguntas que ou nós já ouvimos, ou nós já nos questionamos, ou talvez escutaremos
Será que o homem é mero acidente biológico e o gênero humano uma simples etapa num processo evolutivo cego e sem sentido? Será que esta vida humana não passa de uma cintilação entre a longa escuridão que precede a concepção e a escuridão eterna que virá após a morte? E eu serei apenas um grão de poeira insignificante no universo, lançado à existência pelo poder criador de um Deus indiferente, como a casca de laranja inútil que se joga fora sem pensar? Tem a vida alguma finalidade, algum plano, algum propósito? Enfim, de onde é que eu venho e por que eu estou aqui? Forte, né? E são perguntas que permeiam muitas pessoas, né? Não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei semana passada do Uber que eu vim, né? Uma das coisas que ele partilhava é que ele nunca na vida dele imaginou, aos 40 anos de idade, ter uma depressão. E o que ele conversava era, um certo dia ele acordou e parece que tudo perdeu sentido para ele, inclusive o sentido da vida. Essas perguntas nós vamos escutar no dia a dia, na catequese. Talvez as crianças perguntem ingenuamente, mas quando você pega um adolescente e alguém na fase adulta, essas perguntas elas são muito até doloridas de ouvir, né, muitas vezes. Me preocupo muito também, né, eu não falo nem a geração em si, né, mas nós andamos muito dispersos, muito, né. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu acho que a tecnologia Ave Maria, né, foi um ganho para a humanidade sem igual, mas ela também nos dispersa muito. Para a criança ficar quieta não tem conversa, basta um tablet. Um pai num restaurante com a mãe num restaurante, normalmente você vê as crianças no celular. Então, estou falando dos males, né? Mas com certeza nós aqui teríamos milhões de exemplos para perceber que o espaço que as famílias em si tinham foi tomado por uma questão de tecnologia que faz com que as nossas crianças às vezes nasçam assim em outro mundo, estão totalmente aéreas, né? E quando começam os conflitos da vida, quando começam, diz os jovens que eu converso, os boletos para pagar, a pessoa entra numa crise existencial porque na verdade ela nunca parou para pensar. Tem outros problemas que envolvem a própria educação do nosso país, onde a filosofia se tornou opcional em vários colégios. Quando chega na época do vestibular, e aqui eu estou falando de uma realidade que eu toquei em Fortaleza, porque nós trabalhávamos com a crisma dentro dos colégios, então nós escutávamos dos jovens que quem quisesse fazer filosofia poderia, quem não quisesse. E aí a filosofia mal aplicada por professores às vezes despreparados ou com ideologias lá longe, faz com que as pessoas não queiram saber de filosofia. Então, para que refletir a vida? Para que refletir quem sou eu, onde estou, para onde vou? A coisa meio que perdeu o sentido, né? Então, nós somos muito exatos, humanos, mas chega um dia que você talvez esteja diante de um mar, numa paisagem vislumbrante, e pare e pense o que é que eu estou fazendo aqui. Ou quando nós perdemos um ente querido, ou quando nós pegamos alguma enfermidade grave, situações que nos colocam diante da vida e de perguntas: o que é que eu estou fazendo aqui? Dada essa introdução sobre essa problemática, temos outra. Antes da revelação, esse quadro aqui não é para assustar ninguém, né? Aqui são alguns filósofos dos milhares, e são muitos, mas muitos filósofos que tratam da concepção do que é o homem. Eu trouxe só esse quadro aqui para nós entendermos que se um dia, numa catequese, numa evangelização, numa conversa entre amigos no trabalho, acontecer desta pergunta do porquê eu estou aqui, do porquê eu existo, nós precisamos, e aqui eu tento muito tirar por toda a minha vida, né, minha conversão ser tardia, eu sempre fui muito questionador. Hoje eu falava isso com um padre lá do seminário, com os irmãos, de que a minha crisma, o meu catequista sofreu muito. Ele sofreu muito. Eu era uma pessoa assim, extremamente questionadora, não gostava de nada de igreja. Então, tudo que se colocava para mim, eu questionava. Para mim, se eu perguntasse qual é o sentido de eu estar aqui, por que eu fui criado?
e alguém me dissesse, porque Deus te ama. Quem é Deus? Esse quadro é mais para que nós percebamos que a concepção de homem, o que é o homem, sim, nós vamos chegar em Deus, mas desde a antiguidade, sem a revelação, porque hoje é mais fácil a gente falar de um Deus que ama quando nós vivemos Jesus, quando a revelação já nos é clara, digamos assim. Mas eu estou colocando aqui para vocês Platão, Aristóteles, filósofos que viveram sem a revelação divina, mas que entendiam que existia um Criador, uma força, alguém que regia tudo isso aqui. Então, esse quadro aqui é só para a gente ter noção de concepções de homem que existe desde toda a história, tá? Então, pediu que nós fizéssemos uma oração e aconselhássemos ele, né? E aí, como eu era responsável pelos jovens, me convidaram. Esse menino tinha 15 anos na época. E quando eu sentei para conversar com ele, ele começou a falar de filosofia. E aí, na época, como eu estava estudando filosofia, estava fresquinho, né? Estava ali, né? Comecei a conversar com ele sobre isso. Ele começou a falar de livros, de literatura polonesa. Olha onde é que ia a cabeça de um jovem de 15 anos. E eu entrei na dele. E fui junto, comecei a conversar, falar da vida, de trabalho. No final das contas, nós ficamos conversando 1h30 e eu não falei de Deus para ele, naquele primeiro momento. Pedi para rezar por ele, ele deixou. Eu rezei por ele, ele ficou rindo na hora até, sem uma experiência de Deus, né? E tudo bem, eu rezei por ele, ele foi embora. Esse menino pegou meu telefone e nós nunca perdemos o contato. E aí sim, começou uma evangelização de verdade. Porque primeiro a via foi pelos estudos, pela proximidade e amizade. Depois, eu comentei isso com vocês, né, na missão do catequista. Depois nós começamos um processo de falar de Deus. Na minha despedida da missão, quando eu fui embora, ele era o primeiro, na primeira cadeira ele estava sentado. E até hoje a gente conversa. Aí sim esse menino recebeu os sacramentos, ele está com quantos anos? Hoje acho que uns 20 e poucos anos. Recebeu os sacramentos, me liga para pedir conselho. Então assim, nem sempre a primeira porta e a primeira via, quando alguém te perguntar por que eu estou aqui ou quem é Deus, vai ser Deus mesmo. Então você precisa saber com quem você está conversando. Vai no assunto da pessoa, seja futebol, seja política, seja, sei lá, música. Concepções de homem, que algumas, tá? Primeiro Platão, que viveu de 427 a 347 antes de Cristo. Então, na antiguidade, a visão de homem para Platão, ele tinha uma teoria que eu não vou aprofundar muito, mas que falava do mundo sensível e do mundo inteligível. O que é isso, William? Basicamente vai se resumir em que o mundo sensível está ligado aos nossos sentidos, tá? Ao corpo, o aqui e agora. E o mundo inteligível, às ideias, à razão. Para Platão, a nossa alma, né? Esse mundo inteligível, né? A nossa razão estava na nossa alma. Então, para Platão, em resumo, o nosso corpo, a nossa matéria, ela não importava. A concepção de homem estava na alma, né? Na razão do homem. Aristóteles também tinha, quase que ali, Aristóteles foi discípulo de Platão, logo em seguida, né? De 384 a 322 a.C., Aristóteles tinha a visão que nós éramos animais. Então nós temos corpo, né? Temos ossos, temos sono, temos fome, como os animais. O que nos difere é a nossa racionalidade, mas não só a nossa razão, também a dimensão de ser, e aí eu coloquei para vocês essa chave, o homem como um animal racional político, porque o homem também se relaciona. Então, a concepção de homem também está nas relações, na política. Toda vez que fala de política na filosofia, e o conceito política em si só, ele não está ligado ao que nós, às vezes, entendemos como política partidária, não é isso. A política é o ato de se relacionar, é o ato de... Envolve muito a história da filosofia, não vou entrar nessa questão agora. Para Aristóteles, aliás, na antiguidade, nós não somos apenas animais, nós temos razão, né, dotados de razão. Já na modernidade, que é essa linha do meio, René Descartes também tinha a concepção de homem, mas aí era uma junção. Tem esses nomezinhos aí, que não sei se vocês já ouviram falar, res cogitans e res extensa. Bom,
Em resumo básico, a res cogitans é o pensar, uma coisa que pensa, o pensamento. E a res extensa é o corpo físico, a nossa dimensão motora. Então, para Descartes, o homem é uma junção entre o pensar e o corpo, a dimensão física. Essa junção forma o ser humano para René Descartes na modernidade. Descartes é de 1596 a 1650. Seguido de Descartes, em 1679, Thomas Hobbes, que já não dava mais uma definição, uma concepção de homem numa questão tão científica, mas via o homem como um ser mais político. O lobo como um animal feroz, o lobo era aquele que devastava, né, os rebanhos, e para ele, o homem que vive em rebanho, ele é o próprio predador do homem. Por isso essa definição de homem como o homem é o lobo do próprio homem. Este animal político que destrói a si mesmo. Vale lembrar que Thomas Hobbes viveu numa época de muitas guerras, então os homens degladiavam-se entre si. Então a visão que Thomas Hobbes tinha do homem é que esse homem que vive em rebanho, ele era o lobo de si mesmo, ele degladiava-se. Então a visão de homem é essa, ele colocava essa visão. Depois, Rousseau, logo em seguida de Thomas Hobbes, em 1712, também vê o homem como esse animal, mas um animal que ele é bom em sua natureza. Rousseau dizia que o homem ele era bom, o que corrompia a bondade do homem era a sociedade. Então, se para Thomas Hobbes o homem ele era mau, ele já tinha esse instinto de destruir a si mesmo, para Rousseau o homem ele era em sua natureza bom, mas a sociedade em que ele estava inserido o corrompia. Vocês veem como é bem complexa a visão de homem que se tinha, e a gente está falando já na modernidade. Já na contemporaneidade, muito próximo de nós, vai chegando, né? Essas concepções elas vão evoluindo. Isso aqui, que é o resumo do resumo do resumo, né? Durante a filosofia, nós vamos vendo o que os filósofos foram pegando uns dos outros e transformando e trazendo novas visões. A sociologia fez isso de forma muito forte também. Nós chegamos na parte contemporânea com Karl Marx, que é muito estudado até hoje por conta da sociedade. Karl Marx é de 1818 a 1883. Marx traz uma visão de homem com condições materiais. O que Karl Marx trazia? O homem é tudo o que a história construiu dele. Então, para Karl Marx, em cada época, o homem ele nasceu inserido numa época e aquilo traz a concepção de homem. Em outras palavras, para ficar mais fácil, né? Ele é influenciado pela cultura. Cada época forma um ser humano, ou seja, o ser humano ele está envolto ali a condições históricas, condições materiais que influenciam quem nós somos. Basicamente, tudo que você vai escutar falar de Marx está ligado à dimensão material. O homem está inserido na materialidade. E aí a gente vai escutar a luta de classes, de que cada homem está inserido em um contexto, e aí envolve tudo isso. É a primeira vez que se traz essa visão mais material do homem, em volta dele, e não mais do homem. Você vê que a gente sai da alma, da razão, que desprezavam ali a dimensão física, motora, começam a se pensar o homem no seu pensamento, na sua razão. Agora o homem está inserido numa sociedade que ele é mau e ele destrói. Mas espera, o homem não é mau, o homem é bom, quem destrói é a sociedade. E agora espera, o homem está inserido numa sociedade que é totalmente materialista, então isso influencia o homem. Você vê que a concepção de homem ela vai sendo transformada com o tempo. Muito mais perto de nós agora aqui, Jean-Paul Sartre tinha uma frase muito pesada, né, de que o inferno é o outro. É bem pesada essa afirmação dele. Mas Sartre
realmente, seguindo a lógica de Marx, diz que, de fato, o homem ele é um ser histórico, né? Que ele realmente é um ser material, mas tem uma diferença em Sartre. Sartre vai trazer o conceito de liberdade, de que por mais que a sociedade em que o homem está inserido e a cultura molde quem ele é, o homem é livre e o homem pode fazer escolhas. Essa chave aí de que o peso da liberdade é porque Sartre acredita que nós nascemos livres, mas nós precisamos preencher a nossa liberdade com escolhas. Então ele coloca o peso da liberdade porque nós precisamos constantemente em nossa vida preencher essa liberdade com escolhas. Forte, né, também isso, né? Essa concepção de que o homem é o peso de uma liberdade que ele traz. A minha monografia é, é sobre Martin Buber, que é um judeu, e ele fala muito sobre a dimensão da alteridade do outro, né, do rosto. Tem Manuel Levinas, são duas correntes que vão falar de eu e tu. É relação, isso aqui é relação. O inferno é o outro no sentido, é esse choque de liberdade, né, de que o outro, ele invade, é bem complexo, mas essa parte do inferno, ela está mais ligada. Eu comentei a frase só para dizer que ele trazia essa dimensão das relações humanas como algo, um peso também, porque envolve a liberdade, o limite do outro e tal. Né? Eu tenho textos e tenho muitos livros que falam sobre isso. Também, se vocês quiserem, eu posso trazer a minha monografia ou mandar o arquivo para vocês. Eu falo sobre relação e diálogo. É bem legal. Na verdade, o tema é bem bonito. É relação e diálogo como fundamento ontológico da existência humana em Martin Buber. Eu falo da dimensão de relação e diálogo que constitui o homem e tudo mais. Aproveitei o padre Edmilson e perguntei para ele a concepção de homem em Santo Tomás de Aquino. Copiei tudo que ele me disse e coloquei no quadro, porque são definições ótimas, né? Para Tomás de Aquino, o homem é alma, espírito e matéria. Esses conceitos, eles dão vazão a grandes sumas de... Olha, são tantas coisas em cima de conceitos do que é alma, o que é espírito, o que é a matéria. Para os filósofos, isso é um mundo, né? Então, aqui para resumir, né, essa questão de Tomás de Aquino, né, a alma é imortal, então mesmo que uma criança nasça sem o cérebro, por exemplo, o pensar, a razão, ela pode ser salva pela sua alma, que é imortal, né? Só o homem possui uma alma imortal, diferente dos vegetais. Vocês percebem que cada filósofo, ao trazer os conceitos, vai tentando responder o que é o homem, né? O que de fato é o homem. Esse quadro aqui não é para dar um parafuso na nossa cabeça, nos deixar assim, pirei agora, mas é para nós entendermos que muitos homens na história da humanidade tentaram responder o que é o homem, né? Quem é o homem, o que ele está fazendo aqui. Quando eu estudei na filosofia as cadeiras de sociologia, eu me apaixonei pela construção de sociedade. Então, os conceitos que cada filósofo trazia no seu tempo sobre o que é o homem, o que ele faz na sociedade ou o que ele deixa de fazer. O prólogo do Catecismo da Igreja Católica propõe essa questão da origem e do nosso fim. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. E aí nós vamos mergulhar agora nisso. A primeira coisa e a primeira perspectiva que muda é que a pergunta certa não é o porquê estou aqui. A perspectiva é para que Deus nos fez. Isso muda completamente, porque eu saio dos porquês e entendo o para quê, a nível de missão, né? O que eu estou fazendo aqui. Então a primeira proposta que o padre aqui no livro A Fé Explicada nos faz é essa mudança de perspectiva, né? Nós resumimos essa pergunta do porquê estou aqui nessa outra, para que Deus nos fez. E, mediante esta pergunta, nós temos uma resposta em duas vertentes. Primeiro,
é a resposta de Deus e a nossa resposta. Atenção, uma coisa que precisa ficar muito registrada. Todas as vezes em que nós falamos, por exemplo, Deus nos criou por amor, Deus nos criou para amar, os conceitos de gratuidade, de bondade de Deus, quando eu estou falando, Carlos, Deus te criou porque Deus é bom, na sua perfeição e bondade Deus te criou. Paralelo a isso, para aqueles que não têm uma experiência com este Deus que nós vivemos, pode surgir uma outra questão, de que Deus egoísta é esse? Para que Deus me criou? Para amá-lo? Os conceitos que nós usamos quando falamos da criação, ou por exemplo dessa definição do prólogo, ficam na nossa mente achando que são conceitos meramente humanos, né? A gente não consegue conceber Deus só nos nossos conceitos ou na nossa linguagem, que é pobre. Por exemplo, a tradução da Bíblia. Quando você pega a Bíblia do original lá, e ela traduz para a nossa língua, você perde muitas coisas essenciais. Qualquer tradução, na verdade, qualquer livro, de qualquer coisa. Nós estamos lendo no seminário o Livro da Vida, de Teresa d'Ávila, e mesmo uma tradução simples do espanhol para o português, o padre que dá as aulas para a gente fica indignado, né? Ele está lendo lá, não é isso aqui não é nada disso aqui que está escrito. A tradução do espanhol é essa, ela queria dizer isso. Tipo assim, todos os conceitos que nós falamos aqui sobre essa questão de Deus, entendam, é como se o nosso entendimento fosse uma caixinha aqui, ó. É muito difícil às vezes para nós entendermos algum mistério, porque o nosso conceito é humano, né? A gente fala assim, Deus é bom e nos criou para amar. Assim, mas qual é o sentido? Para que Deus fez isso? Se Ele é perfeito, é completo, é pleno. Você vê que são conceitos que a nossa mente ela não entende. E aí é a nossa limitação, né? É o que o pecado original nos deixou de não conseguirmos mais ver a Deus face a face, né? Então tem essas dificuldades de nomenclatura. Duas coisas importantes que eu acho é importante você anotar, se você desejar. Deus nos fez para mostrar o seu poder e a sua bondade infinita. Deus nos fez para mostrar seu poder e sua bondade infinita. Olha o caminho que nós estamos trilhando. A pergunta era, por que estou aqui? E a pergunta virou, para que Deus nos fez? Deus nos fez para mostrar seu poder e sua bondade infinita. Porque eu vejo, por exemplo, minha mãe, que é uma pessoa de muito mais idade. Poder é assim, né? Deus não faz isso, Deus castiga. Não, olha lá, você fez isso, Deus castiga. Então, vem lá do antigo essa imagem do Deus punitivo, né? A própria palavra poder, né? Parece algo negativo, né? Mas não é nesse... Bom, então, Deus nos fez para mostrar o seu poder e a sua bondade infinita. Onde isso se expressa, William? O poder mostra-se pelo fato de nós existirmos. O poder de Deus de criar. Deus cria. O poder de criação de Deus. Deus nos criou para mostrar o seu poder. Este poder de criação. Deus cria. Isso é muito forte, né? E da sua bondade infinita. Onde é que isso se expressa? É pelo fato de nos fazer participar de seu amor e sua felicidade. Então, o poder mostra-se pelo fato de nós existirmos, somos criados, e a bondade infinita é pelo fato de nos fazer participar do seu amor e felicidade. Então, para que Deus nos fez? Deus nos fez para mostrar seu poder e sua bondade infinita. O seu poder se mostra pelo fato de nós existirmos e a sua bondade infinita pelo fato de nos fazer participar de seu amor e felicidade. Quando nós dizemos que Deus nos criou para a sua maior glória, não é que Deus necessite disso. Qual é o conceito que o catecismo nos traz com relação a isso? É uma glória extrínseca. Ela está fora de Deus. Não sei se vocês já ouviram.
no missal, uma oração de coleta que o padre faz, que diz: os nossos louvores a nada acrescentam ao que sois, né? É uma glória extrínseca, não é que Deus criou porque precisava desta glória. Ele nos criou por amor e bondade, gratuito. Criou o Carlos, a Sandra, o João, por amor e bondade gratuita. Então, não é que Deus precise ou necessite do nosso amor. Não. Mesmo o nosso amor, a nossa adoração, a nossa entrega a Deus não acrescenta nada ao que Ele é. E não é menosprezando o nosso amor a Deus, não é isso. O que Deus quer não é que nós demos só a Ele ali. Por isso que eu falei para vocês, não é um conceito de um Deus egoísta, porque eu já escutei isso de pessoas, né? Deus é egoísta, Deus quer que a gente adore Ele, não é isso. Na sua bondade infinita, Deus deseja que nós participemos do seu amor e da sua felicidade. O seu poder que cria nos faz participantes. Não é um Deus que cria e vai lá, se vira, morram aí. Não é isso. Deus nos cria e quer que nós participemos deste amor. Essa é a resposta de Deus, né? Tá ali aquele movimento das duas vertentes. Tá dando para pegar o caminho? Porque estou, não. Para que Deus nos fez? Deus nos fez por poder, para mostrar o seu poder e a sua bondade infinita. E essas duas vertentes, né? A resposta de Deus é essa. E a nossa resposta, qual é a nossa resposta? Por esta razão, ao respondermos do nosso ponto de vista à pergunta para que nos fez Deus, dizemos que nos fez para fazer-nos participar da sua vida bem-aventurada. É o prólogo lá que eu li no início, né? Mas nós dizemos que nos fez para fazer-nos participar da sua vida bem-aventurada. As duas respostas, a de Deus e a nossa, elas são como que duas faces da mesma moeda. O anverso e o reverso. Como é isso, William? A bondade de Deus fez-nos participar da sua felicidade e a nossa participação na sua felicidade mostra a bondade de Deus. Eita, complicou? Vou repetir essa frase aqui. Olha só. A bondade de Deus fez-nos participar da sua felicidade. E a nossa participação na sua felicidade mostra a bondade de Deus. Essa pergunta para quem nos fez, além de mostrar o seu poder, é para mostrar a sua bondade infinita. Deus quer que nós participemos desta bondade. Então, olha só. A bondade de Deus fez-nos participar da sua felicidade. E a nossa participação nesta felicidade mostra a bondade de Deus. Se eu fosse trocar em outras palavras, esse Deus que nos cria na sua bondade e nos quer fazer participantes do seu amor, quando nós participamos do amor e da bondade de Deus, o mundo vê a bondade de Deus em nós. Porque não é um Deus que nos abandona, né? É um Deus que cria, nos chama a participar dessa bondade. E quando nós participamos dessa bondade, também é expressa a bondade de Deus. Tudo bem até aqui, essas duas vertentes de resposta? Temos um exemplo bem legal também. O livro, na página 9, vai nos trazer um exemplo de um soldado. Esse soldado está em guerra e, recebendo os jornais da época, vê uma moça que ele se encanta muito por ela. E aí no jornal, no exemplo aqui, ele vai contar que o jornal tinha um endereço e tinha como ele acessar essa moça, né? Que ele viu no jornal e se apaixonou pela imagem dela. Então esse soldado começa a escrever cartas a esta moça. E começa a enamorar-se dela, começa a realmente querer namorar a ela à distância. E pelo fato, e aí é a coisa mais linda, né? O conceito que eu vou explicar para vocês agora se chama fruição do amor. Tá? Fruição do amor. É esse conceito que eu vou chegar lá, mas eu vou dizer logo ele para a gente entender na história, certo? Então esse soldado que vê essa moça no jornal, que começa a escrever cartas, enamora-se mesmo sem nunca ter visto ela antes. Começa a viver um namoro à distância, né? O amor que ele tem por ela, mesmo sem a conhecer, transforma ele num homem melhor
num soldado melhor. Na troca de cartas, ele começa a perceber o que ela gosta e começa a ser transformado por este amor, a enamorar-se da pessoa. Tudo bem? Esse homem pula e salta de alegria. Depois de anos em guerra, ele é dispensado para voltar para casa. E esse homem, quando pensa que vai encontrar sua amada, aquela que ele namorou-se durante tanto tempo, aquela que ele espera ansiosamente em conhecer, quando ele imagina que ao descer do trem ela estará lá naquela plataforma, o seu coração salta de alegria e ele pensa: ah, se esse momento se eternizasse. Esse amor que pulsa no coração deste soldado esse conceito vai se chamar fruição do amor. O que é a fruição do amor? É a posse da pessoa que eu amo. Eu vou possuir aquela pessoa que eu amo, não posse no sentido negativo, tá? Mas eu vou possuir aquele amor que eu almejei e também serei possuído por ele. Essa fruição do amor são momentos felizes da vida, ou seja, enfim, quem já se apaixonou sabe como é, né? Eu me lembro da minha primeira paixão, que era um negócio assim, o mundo ganha uma cor. Então é um sentido de posse nesse sentido do amor. William, que conceito é esse? E aí depois, vou até registrar aqui no áudio, está na página 10 do livro, né? Chamamos a isso de fruição do amor, que sempre recordará aquele instante, um instante em que seu anseio foi premiado com aquele primeiro encontro. Olha só que legal. Por que que o autor, o padre aqui do livro, coloca isso? Para dizer que a felicidade do céu consiste nisso, na fruição do amor. Nós possuiremos aquele que nós amamos e aquele que nos ama nos possuirá. Que lindo, né? Nisso consiste o céu, nós possuiremos a Deus, que é infinitamente perfeito, e Ele nos possuirá. É uma união íntima que os místicos, como os doutores Santa Teresa, São João da Cruz, falavam. É aquela oração de união, nada mais importa. Nós estaremos unidos definitivamente ao amor. Como em 1 Coríntios 2,9, nenhum olho contemplou, nem ouvido algum ouviu aquilo que Deus tem preparado para os seus amados. O amor jamais acabará. E aí, no decorrer aqui deste caminho, vai falar que o amor não é temporal, como a gente imagina, né? O céu como um tempo e espaço. Não é assim, né? É aquilo que eu falei, a nossa mente ela só vai até um certo limite e depois a gente não consegue entender o que é isso, né? Ninguém, e aí nós entramos numa parte muito importante aqui, não no porquê, mas no para que Deus nos fez. Nós vimos a nossa resposta e a de Deus, para que nós existimos, para participarmos da sua vida bem-aventurada. E ao participarmos dessa vida bem-aventurada, nós vivemos um mistério de amor, com esse exemplo aí do soldado e da pessoa amada, a fruição do amor de possuirmos o nosso amado. E tem uma coisa muito importante, e aqui eu não tenho como não falar de um certo conceito errado que nós trazemos por servir a Deus muitas vezes. E aí o livro vai dizer com todas as palavras: ninguém é absolutamente feliz nesta vida. Ninguém é absolutamente feliz nesta vida. Algumas pessoas podem achar que seriam plenamente felizes aqui e agora se possuíssem tudo: carro, dinheiro, saúde. Ninguém é feliz nessa vida. E aí eu peço licença para vocês para ler essa parte que eu li para minha mãe, ela ficou toda emocionada. Olhem só. É claro que ninguém é absolutamente feliz nesta vida. Às vezes, muitos pensam que o seriam se pudessem alcançar todas as coisas que desejam. Mas quando conseguem saúde, riqueza, fama, uma família carinhosa e amigos leais, acham que ainda lhes falta alguma coisa. Ainda não são sinceramente felizes. Sempre falta algo que o seu coração anseia. Há pessoas mais sábias que sabem que o bem-estar material é uma fonte de felicidade que a longo prazo decepciona.
Com frequência, os bens materiais são como uma água salgada para o sedento. Olha que forte isso. Os bens materiais são como uma água salgada para o sedento. Em vez de satisfazerem a ânsia de felicidade, intensificam-na. Esses sábios descobriram que não há felicidade tão profunda e permanente como a que brota de uma fé viva em Deus e de um ativo e frutífero amor de Deus. Mas mesmo esses sábios perceberem que a sua felicidade nesta vida nunca é perfeita, nunca é completa. São eles, mais do que ninguém, que sabem como a felicidade deste mundo é inadequada. E é precisamente isso, no fato de nenhum humano jamais ser perfeitamente feliz nesta vida, que encontramos uma das provas da existência da felicidade eterna que nos aguarda após a morte. E aí ele continua decorrendo que Deus não seria incoerente de colocar uma ânsia de felicidade eterna no nosso coração que ele não pudesse saciar. Essa é uma das provas da existência de Deus. De que a saudade de eternidade, a saudade de algo que não passa e que seja para sempre, não é isso que os homens buscam? Uma felicidade para sempre, um amor para sempre, para sempre. Os filmes que a gente assiste, para sempre, para sempre, para sempre, que nunca passe, que isso se eternize. Os discípulos com Jesus na transfiguração, Senhor, vamos fazer 3 tendas e ficar aqui para sempre, para sempre. Só no céu isso será saciado no nosso coração. É forte, não é? Bom, aqui eu encerro essa primeira pergunta, né, do porquê estou aqui. E nós passamos para a segunda. O que devo fazer? Eu não esgotei esse assunto, né, do porquê estou aqui, é porque realmente o nosso tempo não deixaria que nós aprofundássemos, né, e o livro continua falando de vários exemplos dessa fruição do amor que possuímos a Deus, como o catecismo também. Mas nós passamos para a segunda pergunta da nossa noite. O que devo fazer então? Para mim, particularmente, enquanto preparava essa parte da formação, isso foi uma das coisas que mais me marcou. Primeiro, que a felicidade do céu, ela consiste essencialmente na amorosa visão intelectual de Deus. Nós estaremos unidos eternamente a Ele pelo amor. Na página 12, se vocês quiserem depois tomar nota, ele vai dizer o seguinte: Deus não pode elevar à plenitude o que nem sequer existe. Se não há um princípio de amor de Deus em nosso coração aqui na terra, não pode haver a fruição do amor na eternidade. Foi para isso que Deus nos colocou na terra, para que, amando-o, estabeleçamos alicerces necessários para a nossa felicidade. Em outras palavras, Deus não tem como elevar o nosso amor se nós não o amarmos aqui e agora. Por isso que nós estudamos sobre Deus, nós aprofundamos sobre Deus. Por isso que o livro, depois, nos exemplos que ele traz, e lembra do exemplo do soldado que eu falei para vocês, que conheceu a amada e queria encontrá-la? Se, o padre vai dizer, ele tivesse lido aquele jornal com indiferença, ou não tivesse notado aquela moça por quem ele se encantou e apaixonou, ela seria só mais um na plataforma lá do trem quando ele chegou. Então, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Ou o nosso amor vai ser completamente superficial. Se não começarmos a amar a Deus nesta vida, o céu simplesmente não existirá. Ele é como um homem cego, que não consegue ver a Deus. E aí ele continua falando sobre essa importância de estudarmos sobre Deus, sobre a nossa fé, de nós fazermos tudo que for possível para amar a Deus. Qual é nosso dever então nesta vida? Aprender tudo que nós pudermos sobre Deus. Termos sede das coisas de Deus. Sempre, sede sempre. Né? Para quê? Para nós aprendermos a agradar a Deus. E aí ele vai falar sobre a definição do amor. São 2 páginas inteiras falando sobre isso. De que o amor ele não é um sentimento. O amor não é só o sentir ali. É mais ou menos como a paixão que nós falamos também no início. Né? De que o amor ele é uma decisão. Ele vai usar uma frase magnífica para dizer que o amor de Deus ele reside na vontade.
E aí Santa Teresa d'Ávila é quem dava uma aula sobre isso, né? De darmos provas de amor a Deus para além dos sentimentos, né? Se eu sinto, eu faço, se eu estou com vontade, eu vou, se eu... Não. A nossa prova de amor a Deus, ela vai residir, então, na vontade, na nossa disposição em amar a Deus e buscarmos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. A terceira e última pergunta: quem me ensinará? E aqui eu estou na página, a partir da página 14 em diante, tá? Se quiser tomar nota aí. Ele começa respondendo essa pergunta do quem me ensinará, trazendo um exemplo de um chefe. Ele chega num operário da fábrica, convida esse operário e vai dizer que tem uma máquina nova, de última geração, e você vai precisar operar esta máquina. Está aqui o manual de instrução dessa máquina, você tem até o final do ano para aprender a operar essa máquina. Se você dominar essa máquina, você vai receber um aumento, você vai ser promovido, você vai realmente ter o prêmio do seu trabalho. Se você não operar essa máquina, ou danificá-la, ou, enfim, não der certo aqui com essa máquina, você será demitido. E aí ele coloca uma pergunta para nós. O que esse operário faria? Será que esse operário, tendo em vista talvez um sonho de ser promovido, de crescer, de deslanchar sua carreira, ele vai ficar só no manual de instrução? Ou será que ele vai pegar esse manual de instrução, vai ligar para uma assistência técnica, vai procurar todo o conhecimento possível para dominar aquilo que lhe foi confiado? Lembrem do caminho que nós estamos trilhando, né? Para que Deus nos fez, da bondade infinita de Deus, que nós participamos deste amor de Deus, a fruição do amor, todo esse caminho, e agora nós chegamos em quem nos ensinará. Dado esse exemplo, né, do aumento ou a demissão, Deus não nos deu um manual de instrução, mas nos deu seu próprio Filho. O Senhor que nos criou para participarmos dessa bondade infinita e do seu poder, não nos deixa só, mas nos ensina através do seu próprio Filho. O Senhor nos envia Jesus, e aí ele vai discorrer agora qual o caminho, e aí lá no catecismo, que eu vou deixar as páginas para vocês também, vai começar a falar da revelação divina. Jesus que chama os apóstolos, né, os apóstolos como esse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Neste corpo místico de Cristo na terra, que é a igreja, Cristo cabeça, a alma, o espírito. Deus nos ensina através do símbolo dos apóstolos, que é o credo, e através da revelação divina. A pergunta quem ensinará, e aí vai falar que Deus enviou o seu Filho, como o manual dessa máquina, por exemplo. Deus enviou o seu Filho a nós. Enviando o seu Filho Jesus a nós, Cristo chamou os apóstolos. Os apóstolos, eles fazem parte do corpo místico da igreja na terra, onde Cristo é a cabeça da igreja e a alma da igreja é o Espírito Santo. Então, quem nos ensinará? E aí entra nesse primeiro aspecto agora o símbolo dos apóstolos, que é o credo. Então, qual é o manual de instrução, já que a gente está seguindo essa metáfora lá, o exemplo? É o credo. O credo é o nosso manual, é nele que constitui ali tudo que nós devemos crer e aprofundar. Não seria melhor chamar alguém da assistência técnica autorizado ou até alguém lá na matriz da fábrica? Esses sim poderiam explicar-me tudo e certificar-se de que eu entendi bem. Bom, seria um pedido razoável. Da mesma forma, quando nos dizem que toda a nossa tarefa na Terra consiste em conhecer e amar e servir a Deus, e que toda a nossa felicidade eterna depende de fazermos isso bem feito, poderemos com razão perguntar: e quem me explicará a maneira de cumprir esta tarefa? Quem me dirá o que eu preciso saber?
Deus antecipou-se à nossa pergunta e não só se limitou a pôr um livro em nossas mãos, para que arranjássemos a melhor forma de interpretá-lo, mas ele enviou alguém lá da matriz, entre aspas, né? Para que nos dissesse o que precisamos saber para decidir o nosso destino. Deus enviou nada mais, nada menos do que seu Filho na pessoa de Jesus. E aí ele vai começar a falar que depois de Jesus, os apóstolos e tal. O exemplo era só para dizer que a nossa missão é amar a Deus. Quem nos ensinará? Cristo, os apóstolos, a igreja. E aí, para terminar essa primeira parte aqui da nossa formação, vai falar a questão da revelação. Alguns conceitos que vocês vão ler no catecismo e também aqui no livro é sobre a revelação pré-cristã, uma revelação que vem antes de Cristo, né, o próprio nome já diz, de Adão até Cristo, toda a história da salvação até Cristo, nós chamamos de revelação pré-cristã. A revelação cristã diz diretamente a Jesus. Jesus, quando se manifestou, né, na sua vida pública, trazemos esse conceito da revelação cristã. Vale lembrar que a palavra revelação, ela vem do latim, quer dizer retirar o véu. O conjunto dessas verdades que Deus nos ensinou, certo? E sim, no Antigo Testamento, na pré-cristã e na cristã, o conjunto de tudo isso nós chamamos de revelação divina. Uma última revelação é a revelação privada. O que é a revelação privada? São revelações que foram feitas a santos. Elas não são matéria de fé divina. Ou seja, ele vai dizer uma coisa que é muito importante para nós. Se uma evidência clara, né, dessas revelações e certa nos diz que essas aparições são autênticas, ou seja, se a igreja diz que essas aparições foram autênticas, seria muito insensato que nós não acreditássemos, certo? Porém, se mesmo assim nós negássemos ou não quiséssemos acreditar nessas aparições, nós não incorreríamos em heresia. Nós não somos obrigados a acreditar nessas aparições, mesmo as que a igreja coloca como autênticas. Por quê, William? Porque as revelações privadas, elas não fazem parte do depósito da fé. Além das revelações que eu falei aqui, né, do que ensinará, a tradição da igreja. A tradição da igreja que é o ensinamento oral dos apóstolos, que foram perpassando a história da igreja, né, o que nós temos como tradição hoje. Quem me ensinará? Esses aqui são 3 aspectos que basicamente englobam toda a nossa fé e tudo que nós vemos. No Catecismo da Igreja, nós vamos ter aqui 3 pontos, e eu deixei as páginas, que essas eu gostaria muito que vocês pudessem ler em casa, tá? O homem que é capaz de Deus, e aí lá vai falar do desejo de Deus, é basicamente o que Santo Agostinho falava daquela sede de infinito que há no coração do homem, né? Ou o exemplo que eu dei para vocês de que nenhum bem material seria capaz de fazer o homem feliz aqui nesta terra, né? As vias de acesso ao conhecimento de Deus, e aí essas vias a igreja vai colocar como o mundo material e a pessoa humana, e o conhecimento de Deus segundo a igreja, que vai falar que nós somos imagem de Deus, tudo mais. Um outro aspecto do catecismo importante, Deus que vem ao encontro do homem, e aí a revelação de Deus e as etapas da revelação. Lembra que eu comentei com vocês aqui? A revelação pré-cristã, da revelação cristã e desse conjunto da revelação divina. No catecismo, você vai ver as etapas dessa revelação, né? Desde Noé, Abraão, os patriarcas, até chegar em Jesus Cristo. Você vai ver as etapas na história da salvação. Também me recordo da própria liturgia do Sábado Santo, quando nós escutamos aquelas leituras que vai passando pela história da salvação. Essas são as etapas da revelação. Gente, que coisa mais linda! Se nós prestarmos atenção na condução de Deus na história da salvação, que de certa forma é muito pedagógico com nós que somos lentos, muitas vezes, para compreender esse mistério. Então Deus, já na história da humanidade, foi dando sinais de Cristo que viria a nos salvar, e aí essa manifestação de Deus. E a resposta do homem a Deus, que aí é o credo, e nós vamos falar bastante ainda do credo, da dimensão da igreja, mas esses seriam aspectos para nós respondermos às perguntas propostas
para esse tema. A leitura do catecismo ela é um pouquinho mais complicada, tá? Ela é fácil de entender, mas é complicada porque é extensa. Mas aqueles que puderem ler esses capítulos 1, 2 e 3 da primeira sessão lá, eu não coloquei as páginas porque vai dar edição também do catecismo, então se eu colocasse as páginas ia complicar muito. Mas é só você abrir o catecismo, primeira sessão, o homem é capaz de Deus, segunda, Deus vem ao encontro do homem, artigo 1 e 2, e capítulo 3, a resposta do homem a Deus. Gostaria de pedir que nós rezássemos esta semana, mas essas 3 passagens bíblicas eu deixei aqui no final para vocês, dando o norte do que elas vão falar. Em Eclesiástico 17, do 1 ao 13, vai mostrar a natureza do homem, algumas de suas características basilares. No Salmo 8, Deus criou o homem com alta dignidade e o tornou alvo contínuo do seu infinito amor. E em Mateus 6, 24 a 34, Deus que ama o homem, cuida dele em todo tempo e lugar. Reze com esse trecho bíblico que mostra tão claramente o cuidado de Deus com os seus. Bom, mais uma vez peço perdão e agradeço a caridade de me ouvirem. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que começo ali, né, essa questão dos conceitos é um pouquinho mais complicado, mas se vocês lerem essa parte do catecismo, esses capítulos com tranquilidade, já tendo escutado um pouco sobre, ou também o livro da Fé Explicada, eu acho que vai refrescar bastante na nossa memória. Lembrem que nós estamos em um caminho.